Olá! Na nossa aula de hoje, iremos estudar o anúncio publicitário, um gênero bem conhecido de vocês. Afinal de contas, vocês sempre são persuadidos a comprar e comprar cada vez mais, né? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é conhecer o anúncio publicitário e ser capaz de produzi-lo. Então, o anúncio publicitário, ele é um texto persuasivo. O que é um texto persuasivo? É aquele texto que tem a capacidade de influenciar as decisões do leitor. Então, o anúncio publicitário, ele vem atrair, ele quer convencer o leitor, ele apela fortemente para que o leitor se convença do produto ou da qualquer que seja a sua marca anunciada. Então, ele quer trazer para o leitor a capacidade de o leitor se entreter dentro do texto e acabar sendo convencido de querer comprar algo, até mesmo aquilo que eu não preciso, mas o anúncio é tão apelativo que me faz querer comprar, que me faz querer consumir o produto anunciado ou a ideia promovida pelo anúncio publicitário. Então, o texto persuasivo tem esse objetivo de ter uma função apelativa, de atrair, de convencer o leitor, porque é a arte de convencer as pessoas a comprar o que elas não querem com o dinheiro que elas não têm. Veja só, quando nós vemos a propaganda de um novo celular, por exemplo, então, um aparelho tecnológico que vai me trazer possibilidades, ferramentas, eu não tenho aquele dinheiro, mas a atratividade, a forma como ele é apresentado a mim, eu tento de todas as maneiras querer adquirir aquele produto. Então, essa é a ideia do texto anúncio publicitário, persuadir o leitor, convencer, atraí-lo para que ele possa consumir, ter aquele produto ao seu dispor. E aí a finalidade desse texto é atrair, é uma ideia, traz uma causa, divulgar uma marca ou um produto de uma empresa. Então é um serviço também um serviço de uma instituição de forma objetiva e criativa. Então, a finalidade do texto, né, é divulgar uma marca ou um produto de uma empresa ou um serviço de uma instituição de forma criativa e objetiva. Se você perceber, os anúncios publicitários, ele não tem muito texto. Ele é um texto onde ele apresenta tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal, mas de forma clara, objetiva. Não tem muito texto verbal. Por quê? Porque ele quer atrair a atenção do leitor, ele quer uma coisa rápida, uma coisa direta, que chame a atenção do leitor e que o leitor logo se sinta atraído para isso. Então, por esse motivo, ele utiliza a linguagem verbal e a linguagem não verbal de maneira a combinar as coisas e trazer o texto para a realidade. Lembrando, talvez alguns de vocês estejam se perguntando, mas o que é mesmo a linguagem verbal e a linguagem não verbal? Então vamos relembrar um pouco. A linguagem verbal é aquela linguagem escrita com palavras, ela pode ser escrita através de palavras ou falada. Então toda linguagem escrita ou falada, ela pertence à linguagem verbal. E as imagens, cores, símbolos, traços, eles pertencem à linguagem não verbal. Então, a imagem, como citei anteriormente, um anúncio publicitário de um celular. Então, lá no anúncio vem a imagem de um celular e vem cores ao fundo. Então, ali nós chamamos de linguagem não verbal. E tudo aquilo que vem escrito nós chamamos de linguagem verbal, ok? Então, não esquece, a finalidade do texto é promover isso, a venda, divulgar produtos, serviços de empresas ou de instituições, com uma linguagem clara e objetiva
e predominantemente deve haver a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Geralmente se utiliza desses dois, mas tem alguns textos publicitários que apresentam apenas a linguagem não verbal para atrair a atenção do leitor, mas aqui no texto que nós iremos produzir, nós vamos precisar utilizar a linguagem verbal e a linguagem não verbal, certo? E aí nós vamos para a estrutura do gênero textual anúncio publicitário. E aqui vocês vão ver tudo aquilo que deve ter no texto de vocês. Nenhum desses elementos ele pode ficar de fora. O elemento que você deixar de colocar no seu texto, você já vai se prejudicar, porque essa estrutura é uma estrutura padrão, então ela deve permanecer assim. Então o seu texto ele deve ter um título. E esse título ele deve ser criativo e atraente. Lembrando que o título eu não vou colocar como linhas em texto estruturado como parágrafo, em texto de prosa. Dentro do meu anúncio publicitário, o meu título tem que estar dentro do anúncio. Daqui a pouco iremos ver um exemplo e vocês vão perceber onde colocar cada item desse da estrutura, ok? Então, o meu título ele deve ser atrativo, deve ser objetivo, deve ser inteligente para atrair a atenção do leitor, para que o público se sinta atraído e capaz de continuar a leitura e também ser persuadido para que o leitor consiga querer ter o desejo e a vontade de ter aquele objeto, produto ou marca anunciada. Eu preciso ter uma imagem, que aí vai ser a minha linguagem não verbal. O título, linguagem verbal. E a imagem? Pode ser uma imagem, pode ser mais de uma imagem. Geralmente apresentamos uma única imagem, mas em alguns anúncios publicitários aparecem mais de uma imagem, certo? E aí fica a critério da criatividade de cada um na sua produção. Então, a linguagem não verbal, ela é predominantemente usada na imagem. E ela deve ser diversificada e apresentar de modo claro e objetivo o que é que eu quero anunciar, para que chame a atenção do meu público, do meu leitor. Então, essa imagem ela é chamativa, ela sempre vem em destaque. Então, ela é o destaque do anúncio publicitário, é a imagem, certo? E aí nós temos a identificação dos elementos do anúncio, que é a marca ou produto. A marca ou produto. Por exemplo, nós temos aqui um celular da marca Samsung. Então, lá eu tenho que apresentar o nome Samsung, a logomarca, o logotipo dessa marca, para que o meu leitor saiba quem é que está anunciando, certo? Então, tem que apresentar o nome do produto anunciado, a marca e a logomarca, o slogan daquele produto, certo? Então, não deixar a identificação de fora. Assim como eu tenho que ter o meu texto, eu tenho que ter a minha imagem, o meu título, perdão, assim como eu tenho que ter o meu título, eu tenho que ter a imagem e eu tenho que ter os elementos que identificam a marca do produto ou da empresa ou da instituição. Então, tem que ter a marca, o nome e o slogan. Por exemplo, nós temos aqui o nosso Colégio Padre Viana, igual a você, evoluindo sempre. Então, a marca é o quê? Colégio Padre Viana. E qual é o slogan? Igual a você, evoluindo sempre. Então, esse elemento deve conter no seu texto. Assim como o corpo do texto. O corpo do texto é onde eu vou dar informações sobre o meu produto. Não é um texto longo, é um texto claro, um texto objetivo que se utiliza da linguagem verbal para chamar a atenção, atrair e persuadir ainda mais o leitor após a imagem. Então, esse texto, ele não é um texto longo, é um texto curto. Não há necessidade de fazer 5, 10, 15, 20 linhas. É algo curto, claro e objetivo, que traga a essência do produto apresentado, ok? Então, não há necessidade de ser um texto longo, porque ele vai trazer informações a mais a respeito do título. Então,
A estrutura, eu devo conter esses elementos no meu texto. Eu preciso ter um título atrativo, eu preciso ter uma imagem persuasiva, uma imagem central, eu preciso ter a identificação dos elementos, que é a marca e slogan do produto ou marca anunciada, e eu preciso ter o corpo do texto, que são informações a mais a respeito, que trazem informações a mais das que estão no título do texto, certo? E aí nós vamos ter alguns tipos de anúncios publicitários. Não temos apenas um único tipo de anúncio publicitário, não. Nós temos os anúncios publicitários institucionais, por exemplo, a nossa escola é uma instituição educacional, então o que ela divulga é um anúncio publicitário, mas com o intuito de institucional, um intuito de promover a educação e mostrar o que nós temos a oferecer. Temos os anúncios publicitários culturais, que é onde informam, trazem informes, mostra, tenta levar o leitor a consumir a cultura, até a cultura presente no seu dia a dia. Temos os anúncios publicitários políticos, para persuadir o leitor, para mostrar ao leitor determinadas nuances da política que o leitor talvez não conheça e que talvez aquele anúncio publicitário tenha a capacidade de persuadi-lo e envolvê-lo dentro da política de algum modo. Temos os anúncios publicitários religiosos, que são aqueles que têm a finalidade de divulgar uma ideia ou uma causa. Então, as instituições religiosas também promovem os seus anúncios publicitários a fim de mostrar o que eles têm a oferecer, independe de qual seja a religião. Temos os anúncios publicitários comerciais, que são os mais conhecidos da gente, não é mesmo? Que são aqueles que querem vender uma marca ou um produto. Então, esses são os nossos mais conhecidos, são os anúncios publicitários comerciais. São aqueles que nos atraem a querer, a comprar, a ter aquele objeto, aquele algo que eles anunciam, que nós temos o desejo, a vontade de ter, de consumir, de poder ter. Então, na produção de vocês, vocês vão escolher, vai ficar a critério de vocês. Eu vou querer produzir um anúncio publicitário institucional, um cultural, um político, um religioso ou um comercial. Então, a critério de vocês fica essa produção. No caso, quando nós formos fazer a nossa avaliação, certo? Então, aí fica a critério de vocês escolher qual o tipo de anúncio publicitário que vocês irão produzir, ok? E aqui nós temos os tipos de títulos. Não é simplesmente que eu vá escrever um título qualquer no meu texto, né? Eu tenho aqueles títulos que são chamativos, então eu tenho um título imperativo. O que é um título imperativo? É aquele que chama, que dá comando, que determina o modo como o leitor vai interpretar, não é? Lembrem-se dos verbos no modo imperativo, que são aqueles verbos que dão ordem, comando, pedido, né? Então, o título, quando ele está no modo imperativo, ele quer impor isso, ele quer que o consumidor ele haja de um determinado modo a querer, a comprar, a consumir o que ele está anunciando. E aí nós temos também os títulos que eles estão no modo afirmativo, né? Que eles explicam ao leitor algo a respeito do produto ou da marca anunciada. Temos também os títulos interrogativos, que são aqueles títulos que questionam o leitor, que fazem o leitor refletir sobre determinadas ações, motivos, e aí vai depender do tipo de anúncio publicitário para eu utilizar esse tipo de título, tá certo? E temos o título exclamativo, que é aquele onde o anúncio vai provocar no leitor espanto, uma admiração, causar sentimentos no leitor. Então, como eu citei anteriormente, vai depender do tipo
de anúncio que eu vou produzir, para que eu saiba qual tipo de título usar, se é o título imperativo para tentar convencer, chamar o leitor, se é o afirmativo para estar explicando algo, se é o interrogativo para estar questionando o leitor sobre algo, ou se é o exclamativo, onde eu esteja provocando nele alguma admiração, um sentimento, trazer à tona alguma coisa da realidade, certo? Então, esses elementos são essenciais e não podem faltar no seu texto, assim como os elementos da estrutura, ok? E aí nós temos aqui agora o humor, porque o humor também ele está presente no anúncio publicitário. Anúncios publicitários, eles têm a capacidade de trazer o humor para o leitor, para que o público ele se identifique, se simpatize, para que ele queira mais e mais se sentir atraído pelo produto ou pela marca. Ele traz uma imagem positiva do produto. Você não vai ver um anúncio publicitário onde coloque o leitor para baixo, onde coloque o leitor a não querer aquilo, a não querer se envolver. Então o anúncio publicitário, ele quer persuadir, quer convencer, quer trazer o leitor para dentro dele, né? Então ele quer seduzir, então ele usa da criatividade. Ele usa da criatividade, que é um fator determinante no texto, para que o humor esteja presente. Agora tem que ter um cuidado. Não é que o meu texto vai apresentar um humor sarcástico, um humor irônico, de modo a prejudicar o andamento do meu anúncio. O humor é dosado, então eu devo saber usar adequadamente o humor dentro do meu texto, para que ele não saia de maneira a interferir no que eu quero anunciar, ok? Então, trazer o humor para dentro do texto é interessante? Mas eu tenho que saber utilizar, eu tenho que saber trazer esse humor para dentro do meu texto de forma positiva, de forma criativa e de forma a seduzir o meu público, ok? E aí nós temos aqui agora o exemplo, como eu citei lá no início, de onde usar cada um dos itens da estrutura do anúncio publicitário. Então aqui nós estamos vendo aqui um anúncio da Knorr, né, uma marca bem conhecida de produtos alimentícios. E aí eu tenho aqui colheita do dia, todos os dias. Então esse é o meu título. Vejam como o título está apresentado aí no texto. Eu tenho a imagem central, perdão que a setinha ficou ao contrário, mas a imagem aqui e a seta, essa imagem é a imagem do produto, né? Que é o produto anunciado aí, é uma sopa da marca Knorr, uma sopa de grãos com espinafre. Então, tem a imagem chamativa no centro, chamando a atenção. Eu tenho aí o logotipo, né? O logotipo é o nome da marca, é a marca do produto, que no caso é a Knorr. Eu tenho o slogan lá abaixo no final do texto, que são novas sopas frescas Knorr. Então, professora, eu tenho que colocar esses elementos à disposição deles no texto, tem que ser do jeito que está aí? Não, eu escolho a posição onde eu quero apresentar cada elemento. Não tem uma estrutura padrão para dizer é aqui, aqui, aqui e aqui que se coloca cada um dos elementos, não. Eu vou escolher acomodá-los dentro do meu texto da maneira como eu achar melhor. E aqui eu tenho também o meu texto, né, que é o corpo do texto. Não dá para a gente ler direitinho o que está aí, mas para demonstrar a vocês onde fica cada elemento, como é que eu uso, aliás, perdão, onde fica não, como eu devo usar cada elemento. Então percebam, o título não é tão grande, aí nós temos um título interrogativo, nós temos a imagem central chamativa, nós temos o logotipo, né, a marca do produto, temos o slogan e temos o corpo do texto. Como falei anteriormente, onde colocar cada um vai ficar a critério de vocês, contanto que todos esses elementos estejam presentes. E vejam, o fundo do anúncio publicitário, ele está colorido. E aí é isso que vocês vão precisar fazer no texto de vocês. Ah, professora, eu vou ter que voltar à minha infância e usar lápis de cor? Sim.
Para fazer essa produção textual, vocês vão necessitar usar lápis de cor, pincel, canetinha, algo que dê vida, que traga cor para o texto de vocês. Então, dentro do texto de vocês vão ter que apresentar um título atraente e chamativo. Pode aumentar o tamanho da letra, pode fazer letras diferentes, com fontes diferentes. Eu tenho que colocar a minha imagem, eu tenho que desenhar, nada é colado. Você vai produzir tudo à mão. Eu tenho que desenhar o produto que eu vou anunciar, a marca, seja lá o que eu for apresentar, eu tenho que desenhar. Eu tenho que escrever o nome da marca, tenho que escrever o slogan daquela marca e tenho que escrever o corpo do texto, que são as informações a respeito do produto, que falam algo a mais do que o título já me trouxe à tona. E o fundo, colorir também. Não é para deixar o fundo em branco, a folha em branco, é para ser colorido. A disposição como está aí nessa imagem aí do exemplo para vocês, ok? Então, que vocês tenham compreendido, espero que tenham compreendido o gênero textual anúncio publicitário. É um gênero muito fácil, muito prático de se fazer, de se construir. E que vocês tenham bons estudos e que para concluir a nossa aula de hoje, nós vamos ter um exercício para vocês colocarem em prática em casa. Então, vocês vão lá na apostila vocês vão lá no caderno de atividades de vocês, na parte de produção textual, no caderno de produção textual, e vocês irão resolver as atividades da página 2 a 4. Ao final, na página 4, tem uma produção, para vocês fazerem uma produção de um anúncio publicitário. Na página 2, 3 e metade da 4, tem umas questões acerca do gênero estudado, vocês irão resolver, e na sequência, a última questão pede para vocês produzirem um anúncio publicitário. E aí vocês irão produzir e dar a devolutiva. Espero que todos tenham compreendido a aula, que tenham bons estudos e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.